Olá, alunos do terceiro ano. Então, estou aqui com a correção da última atividade. Espero que vocês estejam bem nesse momento. Espero que esse distanciamento social não esteja afetando ninguém diretamente, né? As questões da página 21 são sobre o texto Deus Verme, que inclusive eu já fiz uma videoaula explicando o texto para vocês. E as questões, elas também são voltadas para a interpretação de texto e a questão do pré-modernismo, né, que é muito abordada nesses poemas dessa unidade do livro de vocês. Na questão número 1, uma das características da obra do Augusto dos Anjos é a incorporação de elementos científicos à poesia. No soneto transcrito, quais palavras justificam essa afirmação? A gente tem várias palavras que podem justificar essa afirmação da incorporação de elementos de natureza científica à poesia. Mas alguns deles são teleológica, bactéria, antropomorfismo, hidrópicos e vísceras. São palavras que justificam essa questão da incorporação de elementos científicos à poesia. Na setinha da 1. Além do uso de termos da ciência, o assunto tratado no poema chama a atenção. A caracterização do verme que se alimenta dos corpos em decomposição. Qual é essa caracterização? Então, o verme, ele é caracterizado como aquele para quem os restos mortais são destinados. Ele é o fator universal do transformismo, é ele que transforma todo mundo em iguais, né? Ele alimenta-se da matéria sepultada, integrando-se assim ao ciclo evolutivo da vida, que tem seu fim na morte e na putrefação dos corpos. Então, o verme é caracterizado como o fim da vida, aquele que se alimenta, ele se alimenta dos restos mortais. Então, essas são as caracterizações feitas do verme. Na questão número 2. O tema da morte é abordado por muitos poetas, que tratam de sua dimensão espiritual ou sentimental, como a morte é apresentada no poema O Deus Verme. No soneto, gente, a morte ela é apresentada em seu aspecto material, físico e biológico. O tema ele é abordado do ponto de vista orgânico, do ponto de vista da putrefação dos corpos, cujo agente da decomposição é o verme, né? Na setinha da 2. No título do poema, o verme é definido como um deus, a quem se destina a carne podre. Explique de que maneira esse processo de divinização dos vermes revela uma visão racional da morte. O verme, ele é no poema o fim de todas as coisas, aquilo que iguala todos os seres vivos. Então não há nessa perspectiva uma visão espiritual da morte que identifique a transcendência. O Deus que a morte oferece a todos é o verme, que é aquele que se alimenta da carne podre e que unifica todos os seres no final da vida. Na questão número 3. Por que a poesia de Augusto dos Anjos se opõe à estética parnasiana que predominava como gosto literário no início do século XX? Os moldes estéticos, ela segue a mesma estética da poesia parnasiana, a obra do Augusto dos Anjos, esse é o Deus Verme. Por quê? Porque é um soneto. E os parnasianos, eles tinham um gosto peculiar pelo soneto. Só que o conteúdo, né? O conteúdo da obra do Augusto dos Anjos já é diferente. O parnasianismo, ele pregava uma poesia que tratasse de temas considerados belos. É a beleza, a descrição dos objetos, descrição de lugares. E o Augusto dos Anjos, ele traz para a poesia imagens consideradas de mau gosto, grotesca e por vezes até repulsiva, como essa imagem do verme nesse soneto que a gente está analisando. Na setinha da questão número 3, pede para vocês transcreverem no caderno transcrever no seu caderno dos versos de O Deus Verme, elementos que podem ter provocado uma reação desfavorável nos leitores habituados ao gosto parnasiano. Não só os leitores habituados ao gosto parnasiano, mas qualquer leitor, né, sente uma certa aversão, sente um certo nojo quando lê esse texto.
Então, assim, quais são os elementos, gente? São expressões, quando ele fala de carne podre, na última estrofe, e o próprio tema do poema, quando a gente vê lá o verme, quando a gente vê a questão de falar que se alimenta da carne. Então, assim, tudo isso pode causar uma repulsa, uma negação, tá? Pessoal, finalizamos a correção das atividades. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. E como eu tinha dito nos vídeos anteriores, eu vou avaliar também as imagens das correções das atividades. Espero que vocês enviem breve, né? Enviem logo. E outra coisa também, me deem uma devolutiva em relação a essas aulas de correção. Se eu posso continuar com elas ou a gente deixa para corrigir quando retornar, tá? No mais é isso, bom estudo para vocês. Logo a gente vai estar dando início a novas atividades, um conteúdo novo. E qualquer dúvida eu estou aqui, contem comigo, tá? Se cuidem, um abraço.